E também agora, nesse momento, nós queremos aos anciãos tudo agradecer. O pastor Padilha estará organizando aí agora a sequência. Olá, nosso cordial boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos felizes de você participar aqui conosco, você que é da Escola Sabatina, você que é diretor, secretário da Escola Sabatina, está participando aqui conosco também os distritais, os regionais da Escola Sabatina. Sejam todos bem-vindos para participar do primeiro curso online para professores e anciãos. Com certeza, esse curso vai marcar a sua vida. É um curso que vai ocupar o mês de agosto todinho, não é? Sempre aos sábados, nesse horário, às 2h30, e também terças-feiras, sempre às 19 horas. Nós estamos felizes com a sua presença, com certeza Deus, ele se manifestará entre nós nesse curso, e nós cresceremos muito, não é? E nós vamos começar com uma oração. Eu quero convidá-lo a fechar os olhos para que possamos falar com o nosso Deus e introduzirmos aqui a nossa programação. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos bons momentos que tivemos já na tua presença, hoje de manhã, participando da Escola Sabatina, do culto divino. E agora, Senhor, está começando um curso, o curso online para professores da Escola Sabatina e anciãos. Que esse curso possa resultar em crescimento para todos esses líderes, que possamos ter uma igreja pastoreada, que possamos ter uma igreja alimentada e que realmente esse curso seja relevante para a nossa vida espiritual. Nós pedimos as tuas bênçãos e tudo isso já fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, apenas vamos passar aqui algumas orientações importantes a respeito do curso, e na sequência eu vou passar a palavra ao pastor Lorival. O curso começa hoje, você está participando aqui conosco, vai participar de algumas palestras maravilhosas, estará conosco o pastor Edson Schock, não é? Que é o líder da Escola Sabatina para a América do Sul, para a divisão sul-americana. Estará conosco também o pastor Jorge Mário, estará conosco também o pastor Adolfo Soares. Portanto, é uma programação que foi preparada com muito amor e carinho. Então, não deixe de participar. A programação será dinâmica. Nós teremos um momento de palestras. O nosso convidado especial já já será apresentado. Nós teremos, na sequência, um testemunho. Todas as palestras será seguida de um belo testemunho, porque nós não queremos apenas ficar na teoria, mas nós queremos também ouvir lindos testemunhos dentro do assunto. Hoje, nós teremos um extraordinário testemunho lá no distrito de Castro, um testemunho de pastoreio. Depois também teremos um momento de perguntas e respostas. O pastor Marlton vai tirar as dúvidas, não é? Você pode fazer as perguntas, você estará ouvindo as palestras e vai no chat, vai escrevendo as suas perguntas. Você, querido irmão, que está participando aí pelo YouTube, faça o seguinte: se você tem perguntas, mas você não está logado no YouTube, mande para o seu pastor, tá ok? As perguntas, e o pastor, então, vai passar para a nossa secretária, Sara, que também está aqui participando conosco. Na sequência, também teremos um momento especial de sorteios, né? Nós vamos sortear hoje Bíblias, livros, e nós tínhamos já comprado alguns brindes para aquele congresso de anciãos e professores da Escola Sabatina, que aconteceria no mês de março, mas em virtude da pandemia foi cancelado. Então, esses brindes que nós compramos, vamos sortear durante a programação. Então, no próximo encontro com o pastor Fábio, na terça-feira, o pastor Fábio é o líder da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da União Sul-Brasileira. Ele será o nosso próximo palestrante, terça-feira. E nós vamos sortear, além de livros, bíblias, um celular, não é?
que é um brinde que nós tínhamos comprado para o congresso, vamos sortear na terça-feira. Então, você não pode faltar, tá ok? Além desses brindes, você vai ganhar também um lindo certificado. E vamos dar também para todos os que participarem, 100%. Aqueles que não faltarem uma palestra, nós vamos presentear você com uma camiseta da Escola Sabatina e também uma máscara, que hoje parece que já está se tornando, fazendo parte da nossa indumentária, não é? Então, pastor Lorival, obrigado pela sua presença. Esse curso foi planejado aí com a administração e com o apoio aqui também do nosso ministerial. Pastor, obrigado pela sua presença, é contigo. Obrigado, pastor Padilha. O meu cordial boa tarde aos queridos anciãos de nossa associação e também professores da Escola Sabatina e todos que trabalham nesse departamento tão relevante, tão importante da nossa igreja. Vocês sabem, queridos, que o Cada Um Salvando Um tem como plataforma a Escola Sabatina, porque nós queremos que o discipulado surja, aconteça dentro da unidade de ação. Por isso, a sua presença como professor, como ancião, como diretor da Escola Sabatina, o secretário da Escola Sabatina, é tão importante para nós e, por isso, organizamos esse curso ao longo do mês de agosto. Estamos iniciando hoje, dia 1º de agosto, e vamos encerrar no dia 1º de setembro. Todos os sábados, a partir das 14 horas, até as 14h30, até as 4 da tarde, teremos a continuação desse curso. E todas as terças-feiras, a partir das 19 horas da noite, 7 horas da noite, então você não pode faltar. Aquele professor e ancião que não faltar, ao final do curso receberá um bonito certificado de educação contínua. Também receberá todos os prêmios que o pastor Padilha acabou de mencionar. E, logicamente, queridos, para dar início a esse curso, que nós estamos chamando até de um curso teológico de um mês, foi convidado o presidente de nossa união, o pastor Marlington Lopes. E vocês sabem que Deus tem usado bastante o pastor Marlington, e o Cada Um Salvando Um, logicamente que nasceu no coração de Deus, mas ele também iluminou a mente do pastor Marlington para que ele pudesse elaborar com a sua inteligência, com seus dons, essa visão do Cada Um Salvando Um. E hoje, queridos irmãos, o grande destaque, a ênfase que nós queremos dar no Cada Um Salvando Um e no discipulado é sobre o pastoreio. Por isso, o pastor Marlington, juntamente com o pastor Fábio Corrêa, irão falar desse tema. Hoje, o pastor Marlington começa e o pastor Fábio, ele colocará um outro enfoque, mas também sobre pastoreio na próxima terça-feira, por isso você não pode, querido irmão, faltar a nenhum encontro desse, nenhum estudo desse que estamos iniciando nesta tarde. Queridos irmãos, Deus tem abençoado deveras a nossa associação. Deus tem usado você, porque o evangelismo, a missão não tem parado em nossa associação. Só para a guisa de introdução, irmãos, eu quero dizer que durante a missão Caleb, que aconteceu nesse mês de julho, se encerrou ontem à noite com batismo, ali no auditório do Portão, o pastor Tiago, ele me deu um relatório e disse que 600 pessoas, 600 jovens solicitaram, pediram estudos bíblicos. Então, nós temos 600 estudos bíblicos aqui de pessoas que querem estudar a palavra de Deus e se preparar para que no futuro próximo, quem sabe na primavera, no mês de setembro, sejam batizados nas águas e sejam ungidos para a missão também. Também quero agradecer a você, ancião, que tem lado a lado trabalhado com o pastor e principalmente no que diz respeito ao pastoreio da sua igreja local e também no que diz respeito à fidelidade dos membros. Agora, no mês de julho, irmãos, nós vamos crescer cerca de 15% nos dízimos só no mês de julho e no acumulado nós vamos ficar positivos na Associação Central Paranaense. Nós queremos louvar a Deus por isso e também agradecer pelo seu empenho, você, ancião, que é um pastor juntamente com o pastor distrital no pastoreio da sua igreja local. Pastor Marlington, estamos muito felizes com a sua presença conosco, dando início
a esse curso que para nós será de muita importância, porque cada vez mais estamos focados no discipulado, e o discipulado envolve o pastoreio da unidade de ação e da unidade de ação para a comunidade. Muito obrigado, pastor Málito, pela sua presença, pelo seu apoio inconteste que o senhor tem dado para nós da Associação Central Paranaense, e é uma alegria e um prazer e um privilégio para nós termos o senhor abrindo esse curso que vai durar todo o mês de agosto. Muito obrigado pela sua presença e que Deus lhe use mais uma vez poderosamente. Uma boa tarde, irmãos. Muito obrigado, pastor Lorival, pastor César, pastor Júlio. Eu me sinto, assim, muito feliz pelo convite. Eu quero confessar uma coisa, pastor Lorival, que esse tipo de convite, para mim, eu largo qualquer atividade por ele. O que você falou está no meu coração. O assunto da escola sabatina, ele é preponderante. Para nós, a escola sabatina deixou de ser um departamento para ser a estrutura através do qual todas as coisas acontecem na igreja. Eu tenho falado muito por aí, talvez os irmãos já me ouviram falar, dizendo que se pudéssemos mudar um pouquinho o sistema da igreja, eu acho que hoje o professor da escola sabatina deveria ser ordenado, porque esta pessoa ela faz o papel de uma pessoa ordenada. E eu sei que a igreja tem a sua maneira de ver, questões doutrinárias, bíblicas, ordenação e tudo mais, mas a figura do professor, da professora da escola sabatina, é similar à de um ancião. Muitos professores são anciãos, mas alguns não são anciãos, mas o trabalho que fazem, seja nas salas infantis, juvenil, primário, adolescente, jovem, não importa, é papel de um ancião, de um pastor. E eu quero louvar a Deus, porque você foi escolhido para essa missão, e se a igreja escolheu, uma comissão escolheu você, porque você honra este papel. E o tema que nós vamos trabalhar aqui, ele tem a ver com esse conceito de pastoreio, como disse o pastor Lorival. E eu tenho convicção de que você está honrando um chamado de Deus e da igreja para cumprir esse ministério da forma como Deus quer que seja, que aconteça. Bom, eu quero apresentar um seminário e eu vou usar o PowerPoint porque eu entendo que a ilustração ela facilita a compreensão, né? Então, eu quero agradecer o privilégio de estar nessa galeria aí e vejo que tem colegas que vão contribuir tremendamente para esse programa. Parabéns à associação por esta visão, por não deixar parar o programa por causa da pandemia. Deus é mais forte que o diabo, a igreja é mais forte que a pandemia, e nós temos que terminar esse momento de quarentena mais saudáveis do que entramos, mais comprometidos do que entramos, e eu louvo a Deus por esse momento. Bom, e o tema de hoje é pastoreio da unidade de ação, e como você já ouviu, o pastor Fábio vai completar o seminário desta tarde. Bom, eu queria começar com uma pergunta, e eu não sei se a gente consegue uns 2 ou 3 que abram o microfone e respondam essa pergunta. Será que temos? Qual é a diferença entre uma casa de espetáculo e uma casa de ensino, um teatro e igreja? Pensa na igreja, entre um teatro e uma escola, aliás. Qual é a diferença, assim, contrastante entre um teatro e uma escola? Alguém podia me ajudar? Uns 3 só. Abra o microfone, numa frase diga, teatro é isso, escola é aquilo. E nós vamos depois comparar isso com a igreja. Vamos lá. Quem é o primeiro aí? Será que eles têm acesso ao microfone? Estou achando que não, né? Só um minutinho, pastor, que eu já vou ver isso aí. Só. Bom. Pastor, quem sabe o senhor pede para eles escreverem, então nós vamos lendo aqui. Ok, tá bom. Qual é a diferença entre uma casa de espetáculo e uma casa de ensino? Veja, eu vou aqui ajudar. E eu espero que você tenha a sua compreensão também da diferença. Olha só. Um teatro está focado nos artistas, o que acontece no palco. Todo mundo olha para o palco, porque é lá que as coisas acontecem. A luz é para lá,
as pessoas importantes passam por lá, o importante é o que está no palco. Se não tiver o palco, acabou tudo. Numa escola, o foco está nos alunos. Os alunos aprenderam, eles estão crescendo, eles vieram hoje. Então, a preocupação, claro que todo mundo olha o professor, mas o foco é o aluno cresceu. Num teatro, eu vou lá para consumir, eu vou lá para receber, eu não vou lá para dar. Dou dinheiro no início, mas eu quero um show que me agrade, todo mundo tem que me atender. Mas na escola, a gente vai para receber, para depois repassar. Pode ser na minha profissão, pode ser na minha vida pessoal, mas eu recebo e não para ali, depois eu repasso. Num teatro, o importante ali é o ídolo, o artista, e ele é um modelo, assim, todo mundo olha para ele, quer copiar os trejeitos, a roupa, as expressões, todo mundo olha para o artista, por isso ele fica no palco. Numa escola, o mestre, ele se mistura com os alunos, ele anda no meio dos alunos, ele conversa com os alunos, e ele é respeitado, ele é um exemplo, ele não é simplesmente modelo, ele é um exemplo, estilo de vida, não só da aparência. Num teatro, o show tem um tempo de duração curto, 1 hora, 2 horas, não é muita coisa. É aquilo ali, deu. Você vai para casa, depois só as fotos e a memória. Numa escola, são anos de ensinamento, porque espera-se que você aprenda um estilo de vida, conhecimento, se leva tempo. Num teatro, muito glamour, muita luz, som, cores, tudo isso enche a pessoa, né? Enche o ambiente. Numa escola é simplicidade. O importante não são as coisas, são os valores, são as informações que são passadas. Num teatro, a ênfase nas emoções, na paixão. Eu tenho que sair de lá empolgado. Já numa escola é o cognitivo, é o conhecimento, é a informação, é a transformação. No teatro é um lazer temporário. Na escola é educação para a vida. O teatro entretém, mas na escola os alunos são apacentados. O que deveria ser a igreja? Óbvio, não? A ênfase é os alunos, os membros estão crescendo, eles estão recebendo para depois repassar. O que acontece, quem está lá na frente é um modelo, é um exemplo. Eles têm anos, nesses anos, ele tem crescido. Existe uma simplicidade na igreja, eles têm crescido no conhecimento, eles estão sendo educados para a vida, são apacentados. Olha só, quando Cristo se encontrou numa conversa com Pedro, ele foi ao céu, ele voltou, ele se apareceu para Maria, depois ele aparece para os 12, depois a Bíblia fala que ele aparece para os 7, ali em João 21, e depois diz que ele aparece para Pedro, uma pessoa só. E ali não disse assim, Pedro, educa meus filhos. Não foi esta frase que ele falou depois do diálogo. Você me ama, você me ama. Ele não disse, educa meus filhos. Jesus não disse para Pedro assim, Pedro, cuida do meu corpo, que é a minha família. Cada membro é uma parte do corpo. Ele não falou isso, cuida do meu corpo. Ele também não disse assim, Pedro, prepara a minha noiva. Seria uma frase bonita, não? Eu quero casar, a noiva tem que se preparar para casar comigo. Ele não falou isso. O que Cristo falou para Pedro, a frase foi, apacenta minhas ovelhas. Apacenta, apacenta. Por que ele usou apacenta, a palavra, o verbo apacentar? Eu procurei o que significa educar, e a palavra educar é muito forte, né? Tem muitos significados. Estão aí alguns. Mas não foi essa palavra que Jesus usou, como eu disse. Se usasse a palavra cuidar, também tem muitos adjetivos, sinônimos, porque cuidar envolve muita coisa. Mas não foi essa palavra que Jesus usou. Se ele tivesse usado a palavra prepare a minha noiva, tem muitos adjetivos para preparar, porque é muito amplo. Mas não foi essa palavra, esse verbo que ele usou. Ele usou o verbo apacente. Olha, a palavra apacentar tem mais de 60 sinônimos. Você percebeu a diferença dos outros? É muito amplo. A palavra apacentar não é por acaso. Pastoreio é muito mais do que qualquer outra profissão. É muito amplo e por isso Jesus usou para si o título de pastor. Por isso ele disse, Pedro, não é cuidar, não é ensinar, não é educar, não é nada disso. É apacente.
E hoje nós estamos aqui sobre pastoreio. Por que a palavra é pastoreio? Eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso. Pastoreio não é só algumas horas, pastoreio não é a distância, embora agora está sendo mais normal, não é isso. Pastoreio não é só quando a pessoa está limpinho, está saudável. Pastoreio em toda hora, em toda circunstância, em todo local. Pastoreio, a gente tem que ir lá no fundo do poço para buscar a pessoa. Pastoreio tem sacrifício por trás disso. Por isso a palavra pastoreio. Como é que vai o pastoreio na igreja? Alguns dias atrás, em maio, a União fez uma pesquisa com todos os anciãos, aliás, boa parte dos anciãos da União. Da ACP, 177 anciãos responderam essa pesquisa. E eu vou pôr algumas respostas aqui para ver como é que vai o pastoreio da ACP durante o momento da quarentena, que era a pesquisa. Será que nós estamos pastoreando bem a igreja nesse momento? Vou partir dessas informações para alguns conceitos. Então, a primeira pergunta que estava lá é assim, ó, você acha que está havendo pastoreio em sua igreja? 70% dos anciãos que responderam, 177 responderam, mas 70% diz assim, sim, as famílias estão divididas pelos anciãos e pelos professores da escola sabatina. Uau, pastor Lorival, fantástica resposta. 70% dos anciãos responderam assim, nós estamos pastoreando junto com os pastores. Os professores da escola sabatina estamos pastoreando, nós adotamos a igreja, estamos ligando, nós estamos indo à casa. Fantástico isso. 20% dos anciãos disse assim, nós não estamos fazendo, mas o pastor está fazendo sozinho. Os outros 70%, o pastor está junto com eles. Anciãos, professores e pastores. 20% diz assim, olha, eu acho que nós, anciãos, professores, não estamos fazendo, mas os pastores estão. E apenas 10% disseram assim, olha, não está havendo pastoreio nesse momento de pandemia na minha igreja. É bem baixo, felizmente, mas claro, essas 10 igrejas, nesse momento, estavam com problema. Talvez já corrigiram, 17 igrejas apenas. Uma outra pergunta que foi feita foi a seguinte, na sua avaliação, durante a pandemia, a situação dos membros, espiritual dos membros da sua igreja está melhor? 18% disseram sim, olha, nós estamos cuidando tão bem da igreja agora, que está melhor do que quando era presencial. Incrível, né? O que esses anciãos devem estar fazendo para que a igreja se sinta mais amparada do que antes? Parabéns, fantástico. E 29% disse assim, olha, nós não deixamos a peteca cair, está igual o que estava antes. Fantástico também. Só que já dá quase metade da igreja. Assim, nós estamos pastoreando na pandemia. Anciãos e professores, nós estamos indo lá, já vamos dizer como é que eles estão indo. 25% de cada 4 igrejas, um ancião diz assim, olha, a coisa não está boa, está pior do que estava. A gente não está conseguindo pastorear as ovelhas nesse momento. 25%. E o triste da história é aqui também, 28% respondeu que não tem como responder. Eu disse 50%, mas na verdade aqui é 47%, né? Aqui deu mais de 100% pelos meus cálculos, aqui deu mais de 100%. Bom, mais ou menos aqui, mas o número aqui em cima é exatamente esse. Então, irmãos, 28% diz assim, olha, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei. Na verdade, aqui deu quase 40% e aqui deu quase 60%. Então, 28%, quase 60% diz assim, olha, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo, 28%. Próxima pergunta. A visitação dos membros da sua igreja está acontecendo? De que forma? Porque isso é pastoreio. 15% diz assim, nós estamos indo lá na casa, ficamos no portão, conversamos com a pessoa, oramos por ela, atendemos necessidades, e aí vamos para outra. Incrível, 15%. 36% disseram, nós estamos fazendo pastoreio online, por telefone, pela internet, fantástico também. E 41% diz assim, nós fazemos as duas coisas. Nós vamos no portão de vez em quando e vamos por telefone e pelas redes sociais de vez em quando. Fantástico, fantástico. E só 7% dizia assim, nós não estamos indo nem no portão e nem através da internet. Bem baixinho. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque está havendo pastoreio no momento da pandemia na ACP.
E a outra pergunta foi: qual é a forma de culto que vocês estão adotando neste momento? Porque isso também é pastoreio. 73% das igrejas dos anciãos dizem assim: nós temos culto online organizado pela igreja ou pelo distrito. Hoje eu assisti o culto do JuVV. Assisti a Escola Sabatina, com o irmão Ivan, com o Rômulo, com o Christian passando a lição, muito bom. O irmão Ivan trabalhando ali o CRM, desafiando os membros, muito, muito bom mesmo. Eles estão pastoreando. Depois o pastor Charles Rampanelli pregou ali, assisti toda a programação, muito bom. 20% era assim: nós estamos conseguindo trazer na igreja. Claro, cada semana isso muda, né? Mas estão conseguindo trazer na igreja. 5% disse assim: nós estamos assistindo a Novo Tempo, e 2% era assim: nós não temos, nosso culto online é feito pelo campo. E a maioria dos campos agora não tem mais feito, por isso está deixando para o pastor, está deixando para a igreja. É uma estratégia que nós entendemos que é mais saudável o pastoreio mais perto do que mais distante. E a última pergunta aqui, irmãos, foi: e a escola sabatina, como é que está acontecendo? Porque isso é pastoreio, é ali que a gente acompanha a ovelha de perto. 52% respondeu: nós temos escola sabatina do distrito, online, metade. 25% diz assim: temos escola sabatina online por igreja. Então, é um grupo maior, é por igreja. Aliás, menor, distrito é maior, igreja menor. E 14% diz assim: nós temos por unidade de ação. Aqui é o ideal, né, irmãos? Quanto menor o grupo, melhor. Se não dá para, se tem que ser distrital, ok. Se puder ser por igreja, melhor. Se puder ser por unidade, melhor ainda. Apenas 7% diz assim: não está funcionando, não tem funcionamento definitivo, e 2% não está funcionando. Apenas 9% tem problema e o restante está bem. Nós percebem que o pastoreio ele está acontecendo na ACP. Aí, mais um pouco à frente, dia 18 de junho, então nós lançamos uma pesquisa para toda a igreja, para perguntar como é que a igreja se sente, o que ela sente falta. E eu vou pôr só uma pergunta aqui. Dos 38 mil membros que responderam, 3.731 eram da ACP. E uma pergunta era assim, para você, o que não pode fazer falta em um programa sábado de manhã na igreja? O que é que eles mais sentem falta? E isso é importante para nós. Olha só, o mais alto foi sermão, 89%. Depois veio louvor no culto divino, 84% dos irmãos estão com saudade do louvor também. Da lição da escola sabatina, que gostoso isso, não? Da lição. Da recepção, olha que fantástico. Da oferta no culto, isso aqui tudo é na ACP, resposta dos membros da ACP. Eles estão com saudade da oração, da mensagem musical, do louvor. Mas o que está o que eles menos sentem falta? Entrada da plataforma, tranquilo, né? Isso não é problema. Muitas igrejas estão até eliminando que não é necessário isso. Pode ter, mas não é necessário. Dos anúncios, aquele tempo ali, então eles estão dizendo, se puder fazer diferente os anúncios para não gastar tanto tempo, melhor ainda. Tranquilo, não há problema. Só que agora, irmãos, começa a vir outras coisas que eles não sentem falta. Por exemplo, da chamada, só 40% sentem falta da chamada. Só 42% sentem falta do pastoreio da escola sabatina. E agora eu vou parar aqui, porque o nosso assunto é pastoreio. Quase 60% dos membros disseram assim: eu acho que não precisaria pastoreio na hora da escola sabatina. E outros 60% dizem assim: não precisa da chamada da escola sabatina. E a pergunta é, será que esses membros entendem o que é pastoreio? Eles entendem por que da chamada da escola sabatina? Imagine o pastor das 100 ovelhas que não contasse as ovelhas quando chegou no curral. Jamais iria em busca da perdida. Jamais iria fechar o portão, a porteira, porque ele não está preocupado se todas as ovelhas estão dentro ou não. Ele não ia olhar qual o estado de saúde das ovelhas, porque ele não está pastoreando, ele só simplesmente põe dentro do curral, abre o curral. O momento do pastoreio da escola sabatina é o momento de sentir como é que estão as ovelhas, por isso a chamada
é um momento de dialogar com os membros, saber como é que foi a semana, o que está faltando, se eles têm a lição, o que aconteceu com o membro que não veio, qual vai ser o projeto missionário da próxima semana, se precisam de material, aonde vai ser o pequeno grupo, como é que estão os interessados deles, se tem alguém enfermo, alguém precisa de alimento, quanta coisa! Qual é o membro que não reclama de falta de visita? Isso é pastoreio. Qual é o membro que não reclama, às vezes, falta de alimento físico? Isso é pastoreio. Quando o membro diz que ele não precisa de pastoreio, é quase uma incoerência com a realidade que o membro reclama. Ninguém vai na minha casa, ninguém me visita, ninguém se interessa por mim, ninguém me abraça, ninguém pergunta pela minha vida. Isso é pastoreio. É cuidar das necessidades da ovelha. A igreja, quando ela diz que ela não precisa de pastoreio, ela não está entendendo o que é pastoreio. E eu temo porque alguns líderes responderam isso. Líderes de igreja disseram assim, não precisa da chamada, não precisa do pastoreio. E isto é uma das partes principais do sábado pela manhã. É o pastoreio e a chamada que me dá subsídio para o pastoreio. Vejam, como que o pastor vai cuidar, vai buscar ovelha, se ele não sabe se falta ovelha? Como que eu vou cuidar da enfermidade das ovelhas se eu não sei a doença das ovelhas? A chamada me diz qual é a enfermidade das ovelhas. A chamada não é pastoreio. Pastoreio é mais do que a chamada. Mas não há pastoreio sem uma base através da chamada. Bom, e aí as perguntas do cartão da Escola Sabatina, elas nos dão a base para sabermos por onde atingir ou atender as ovelhas que estão em necessidade. Esse é o objetivo da chamada. E o pastor Fábio, durante a semana, ele vai entrar um pouquinho mais nessa questão técnica do sistema, do relatório, como é que a gente usa, como é que a gente pode potencializar o uso dele para o pastoreio e assim por diante. Eu vou deixar para o pastor Fábio essa parte aqui. Agora, por que é que às vezes a gente não consegue, como pastor da unidade, ancião, professor de escola sabatina, atender as necessidades da ovelha? Alguém fez um estudo e disse que há 5 níveis de influência de um líder. E quanto maior o nível de influência, maior a resposta do líder, do liderado. Ele diz que um nível de influência é o sorriso. São pessoas agradáveis, são pessoas de boa índole, fácil de convivência, pessoa que sorri. E eu creio que Jesus sorria, as crianças gostavam de estar com ele, era convidado para a festa, Jesus atendeu isso, esse requisito, sorriso. E um líder que não sorri, ele não tem acesso às pessoas. Mas não é tudo, isso não é o maior degrau da influência. Depois vem a simpatia. E quando esse sorriso, ele entra mais na vida das pessoas, eu interajo com as pessoas. Isso é uma pessoa simpática. Isso é mais que o sorriso. E um líder deve ter isso. Isso influencia a pessoa. Mas não é tudo. Um degrau mais alto é a fala. E um ancião seguramente fala bem, o professor de escola sabatina fala bem, uma lição bem passada, um sermão bem apresentado, um testemunho, um estudo bíblico, e assim por diante. E praticamente todos nós que temos o dom da fala. E a gente influencia as pessoas pela fala. E é um dom que nós temos que clamar sempre a Deus. Mas não é a maior influência. E às vezes não conseguimos apacentar, porque esse não é o maior degrau. E alguns acham que passando uma boa lição, apacentou, mas não é isso que influencia ainda. Depois vem o serviço. É mais do que falar, é agir. É eu interagir. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Isso é um grau maior do que o sermão de Jesus. E ele se ajoelhou, ele se humilhou, ele atendeu às necessidades, ele partiu o pão, ele visitava nas casas, ele teve serviço, a vida de serviço. Isso significa, irmãos, que pastoreio não é só lição da escola sabatina, é durante a semana, é ir na casa da pessoa, é atender as necessidades, é suprir as necessidades físicas, emocionais, espirituais, familiares, tudo. Isso é serviço. A gente influencia, isso é pastoreio. Mas não é o maior degrau ainda. Qual é o maior degrau da influência de um líder, do pastoreio? É o sacrifício. Sacrifício. Quando a gente quer que as pessoas aceitem a Cristo, a gente não fala do sorriso de Cristo, ou da simpatia dele. Não bastam os sermões de Cristo.
Não basta falar o quanto Cristo alimentou e atendeu as multidões e os enfermos, e curou e ressuscitou. Não é por aí que nós paramos. Nós levamos as pessoas à cruz, ao sacrifício. Quando elas chegam nesse último nível, elas aceitam a Cristo. Quando elas veem o que ele foi capaz de fazer por nós, por mim, aí eu aceito a ele. Irmãos, quando nós nos sacrificamos pela ovelha, indo em busca da perdida, curando a enferma, alimentando, nos despojando de nós em prol, indo para o meio da chuva, do lodo para buscar a ovelha, aí é que nós somos pastores. A pergunta é, será que todos nós estamos lá em cima nesse degrau? Porque pastorear é nos sacrificar. Por que às vezes as coisas não acontecem na igreja? Por que a palavra está voltando vazia? Por que os apelos não têm resposta? Por que o meu discurso na unidade não tem repercussão na chamada? É porque talvez nós não pastoreemos no nível mais alto, que é o do sacrifício. Esse é o nível mais alto. Olha só, Jesus disse que quando quando Jesus chamou a Pedro, e só vou pegar as palavras principais, e chamou para apacentar as ovelhas, ele disse que deveria ter abnegação e sacrifício próprio. Irmãos, para usar a expressão de pastor, pastor da unidade, pastor voluntário ou assalariado, nós precisamos desses dois ingredientes, abnegação e sacrifício próprio. Sem isto, não há pastoreio. E por que nós precisamos disso? Porque as ovelhas estão enfermas, o rebanho está enfermo. Esse é o problema. Sacrifício porque as ovelhas estão enfermas. Quais enfermidades? Dizem que quando a ovelha ela se isola do rebanho, vai atrás, porque significa que a ovelha está enferma. Toda vez que você olha um rebanho e tem uma ovelha separada do rebanho, não titubeie. Essa ovelha isolada está enferma. Quando um membro não vem à unidade da escola sabatina, vai atrás, a ovelha está enferma. Um membro não aparece nos programas da igreja, vai atrás, a ovelha está enferma. Essa ovelha não está se unindo ao grupo, está sempre isolada, vai atrás, a ovelha está enferma. Se chama para um projeto, esse membro nunca aparece, vai atrás, essa ovelha está enferma. Vai atrás, isso é pastoreio. Outro item, diminuição do apetite ou apetite depravado. A ovelha está no rebanho, está ali sábado de manhã, mas não tem a lição, não tem a Bíblia, não estudou a lição, não está com apetite. Não está com apetite da palavra de Deus. E às vezes outros assuntos que não são importantes, ela entra. Tudo que é assunto ela sabe, mas os da palavra de Deus ela não sabe. Apetite depravado, está doente. Eu, pastor, tenho que visitar essa ovelha. E não é o rebanho todo, é individual. Eu tenho que ir com essa ovelha sozinha. Tenho que levar um remédio segundo a enfermidade. Por isso eu falei assim, sacrifício é a palavra. Sacrifício. O pastor tem que aprender a se sacrificar pela ovelha. Outro sintoma de doença da ovelha. Quando o animal fica sempre por último quando o rebanho caminha. Todo o rebanho está indo, a ovelha até está indo junto, mas lá atrás. Sabe quando você faz um apelo, essa pessoa é a última a responder? Ela é a última a aderir a um projeto da igreja. Ela vai, mas você tem que fazer um trabalho individual, personalizado. Ela sempre espera pelos outros, ela nunca toma iniciativa, ela nunca começa nada, ela sempre está um passo atrás, ela sempre está com medo, sempre questionando. Está enferma essa ovelha. Nós temos que cuidar dessa ovelha. Sacrifício. Nós temos o nome de Jesus, pastor, pastor de ovelha, pastoreio. Apacentar significa pastorear. A expressão pastor vem de Jesus, Supremo Pastor. Eu preciso pagar um preço para isso. Outro ingrediente, outro sintoma, atraso no crescimento. O membro tem 10 anos de igreja, mas ele não tem conteúdo, ele não tem base doutrinária. Qualquer enfermidade, ele cai. Qualquer vento de doutrina espúria, ele titubeia. Qualquer mau testemunho, ele naufraga na fé.
qualquer problema espiritual, ele não vem à igreja. Atraso no crescimento, ele está precisando de leite. Ele está pedindo leite quando devia pedir feijão com arroz. Ele está querendo comida de criança. Esse membro está com atraso no crescimento. Qual é o sintoma? Ele está com atraso, eu preciso dar mais alimento para ele. A lição da escola sabatina, ajudá-lo no culto familiar, isso é pastoreio. Agora, tem 2 tipos de enfermidade, irmãos, que é mais complicado. Isso aqui a ovelha está pedindo, né? Ela não sabe, mas ela pede. Por mais que ela não exteriorize, ela quer receber algo. Então, eu tenho que ajudá-la. Agora, esses 2 itens aqui, eles geram muita morte, porque além da ovelha não querer dar, nós pastores não queremos pedir. Você sabia quando a ovelha deixa de dar a lã, ela corre risco de vida? Quando ela deixa de dar o leite, ela corre risco de vida. E às vezes nós não queremos pedir, porque parece que eu estou entrando na intimidade, parece que eu estou querendo tirar algo que é constrangedor, e eu não peço algumas coisas, mas se a ovelha não der algumas coisas, ela morre. Na igreja é a mesma coisa, quando a ovelha não serve, não ajuda, não se predispõe a dar os seus dons, ela acaba morrendo também. Olha só o que Ellen White escreveu. O Senhor poderia levar avante sua obra sem nossa cooperação, sem a ovelha dar nada, o pastor dá conta. Ele não depende de nós quanto a dinheiro, quanto a tempo e nem mesmo trabalho. Mas a igreja é muito preciosa aos seus olhos. É o escrínio que encerra as suas joias, o redil que lhe abriga as ovelhas. E é nela ver a ovelha sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Anseia por ela com inexprimível amor. Eis porque nos tem dado oportunidades de trabalhar para ele e aceita-nos o serviço como testemunho de amor e lealdade. Olha só, quando nós ajudamos a Deus, é uma oportunidade que nós temos. Não é que ele precisa de nós, ele não precisa, mas ele nos dá a oportunidade. Olha essa outra aqui. Ao membro dar o que recebe, a lã, o leite, os dons, os bens, os talentos, o membro aumenta a sua capacidade de receber. Olha que incrível. É aberto o caminho para a obtenção de novos suprimentos de graça e de verdade. Tem mais clara luz e multiplicado conhecimento. Desse dar e receber, olha essa troca. Dar e receber depende a vida e o crescimento da igreja. Aquele que nunca dá, aquele que recebe, aliás, mas nunca dá, logo deixa de receber. Se quisermos receber novas bênçãos, devemos comunicar os bens do céu. É incrível isso aqui, essa lei da reciprocidade. Você quer receber, você tem que dar. Pergunto, qual é o mau pastor? Qual é o mau pastor? Seguramente o que está em cima da ovelha é um mau pastor, porque ele está sufocando a ovelha, maltratando a ovelha, se beneficiando da ovelha, ele está caminhando, mas ele está montado na ovelha, é um mau pastor. Mas o ponto é que nem sempre podemos dizer que o pastor que está carregando a ovelha seja um bom pastor. Se a ovelha está enferma, ele é um bom pastor. Se a ovelha ainda é muito débil, ele é um bom pastor. Se ele é muito pequeno, ele é um bom pastor. Mas se a ovelha é saudável, então ele não está sendo um bom pastor, porque essa ovelha devia estar caminhando, ela devia estar contribuindo. Então, nem sempre aquela ovelha que está toda hora, tem que ir na minha casa, tem que ir na minha casa, tem que me ajudar, tem que me ajudar. Nem sempre dar tudo o que ela quer é pastoreio. Tem vezes nós temos que ajudar a que esta ovelha, em vez de querer ser só receber, como é o caso do teatro, eu vou lá para receber, ele faz entender que ele está numa escola onde ele vem para aprender, mas depois para servir. E assim tem que ser a vida da igreja. Nós temos na igreja, irmãos, algumas tentações. Por exemplo, quando eu olho, o membro diz assim, eu tive comunhão porque eu fui no culto da igreja. Então, o culto da igreja está sendo um desestímulo ao meu crescimento de comunhão. Porque o membro não pode contar só com o culto da igreja, tem que ter o seu culto familiar. Quando o membro diz assim, a Adra está fazendo trabalho relacional, ele está cometendo um pecado, porque Deus quer que eu faça individualmente, não é só institucional. Quando eu digo que a Novo Tempo está cumprindo a missão de pregar o evangelho,
E por isso eu não preciso, eu estou usando uma desculpa institucional, e isso é um problema. Então, o membro delega a sua parte para a instituição, e essas instituições podem ser um desestímulo ao pastoreio, porque o membro se fia na instituição e não na sua parte no processo. Agora, olha que forte esse texto de Ellen White aqui. Todo crente deve estar inteiramente comprometido com a igreja, todo crente. A prosperidade da igreja deve constituir-lhe o primeiro interesse, e a menos que se sinta sobre sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para ela, para a igreja, do que para si mesmo, ela, a igreja, passará muito melhor sem ele, membro. É forte, não é? Se o membro vai para a igreja mais esperando em receber do que dar, ele vai dizer assim, a igreja passa melhor sem ele. Porque a igreja não é um teatro onde eu vou só para receber, volto ao início. Não é um teatro. A igreja é uma escola, você vem para receber, mas um dia você tem que se formar, você tem que dar, você tem que contribuir com a sociedade, você tem que servir. Mas há membros, ovelhas, que ficam eternamente dependentes, querendo ser carregados no colo. Nós precisamos ajudar a amadurecer, levar os pastos verdejantes e as águas tranquilas para que ela cresça, tenha saúde e ela possa contribuir com a igreja. Isso chama-se pastoreio individualizado. Veja alguns riscos ao crescimento da ovelha. Institucionalismo, que eu mencionei. Quando o batismo aumenta, mas não tem discipulador. Quando há estabilidade financeira, a igreja está construída, inaugurada, banco estofado, som, bom pregador, ele acha que não precisa mais crescer. Quando a igreja já cresceu no bairro vizinho, já tem muita igreja em volta, é um risco ao crescimento. Quando a igreja está crescendo, alguns batismos por ano, mas não é expansão ainda de multiplicação, e a pessoa acomoda, tudo isso aqui é risco ao crescimento. Agora, que fatores influenciam no ciclo reprodutivo das ovelhas? O tipo de alimentação, a temperatura ambiente, isso aqui eu peguei de um estudo sobre as ovelhas, a estação do ano determina a reprodução e a presença dos carneiros, é claro. E com respeito às ovelhas espirituais, a alimentação também, se a igreja não tem a comunhão forte, irmãos, o resto tudo cai. E por isso a chamada Escola Sabatina tem Bíblia e lição ali. Claro, tem oração, profecia, meditação matinal, tem muita coisa. Mas pelo menos Bíblia e oração, Bíblia e lição da Escola Sabatina e oração. A temperatura ambiente espiritual da igreja, né? As datas de colheitas e a presença de discipuladores. Não basta simplesmente o discipulador ter um missionário, ele tem que discipular novos missionários. E esses são os carneiros, são aqueles que fazem a procriação da igreja acontecer. O missionário que gera outro missionário. O pai que dá luz a um outro pai, não o pai que dá luz a filho e ele nunca se torna pai. Bom, o tempo está indo, eu tenho que ir encerrando. Esse slide é o mais importante e é um dos últimos. E aqui uma pergunta para você. Eu queria que você respondesse para você mesmo. Que atividades de pastoreio que não estou desenvolvendo fariam diferença se eu começasse a desenvolver? Quais dessas atividades que eu vou colocar agora, você entende que você não está desenvolvendo, mas se você começar a desenvolver, fariam muita diferença na vida da igreja? Eu vou colocar algumas aqui e você vai escolher algumas delas. Primeira, visitar os membros da unidade. Se eu não conheço a ovelha individualmente, eu não pastoreio. Eu sei que agora na pandemia está difícil, mas eu posso telefonar, ouvir o som, eu posso visualizar a pessoa por alguns meios de comunicação, e alguns eu posso ir no portão da casa, e daqui a pouquinho vai poder entrar na casa. A pergunta é, se você está pastoreando dessa forma, visitando o membro, se a gente não visita um membro, isso não é pastoreio. O primeiro item é esse. Será que não seria diferente a minha unidade se eu estivesse visitando os meus membros uma vez, pelo menos no semestre? Bom, seria uma vez por trimestre. Segunda pergunta. Será que estou buscando as ovelhas perdidas? O que eu faço com a chamada Escola Sabatina com os ausentes?
eu estimulo minha unidade a visitar os ausentes, eu vou lá ver aquela ovelha que está vindo muito atrás, ou que não apareceu no curral à noite. Eu contei todas na chamada, faltou uma, o pastor largou as 99 e foi buscar. O que eu estou fazendo com a que não veio? Isso é pastoreio, irmão. Se não está vendo isso, não é pastoreio. Pastoreio da unidade significa visitar todas as saudáveis, mas dar uma atenção principal às que estão enfermas. Terceira pergunta. Eu tenho alimentado as ovelhas e ensinado elas a se alimentarem por si mesmas? Tenho motivado o estudo da Bíblia? Tenho ajudado que elas estudem a Bíblia também? A chamada mostra que elas estão estudando? Isso não estão. O que eu faço? Elas têm a lição da escola sabatina? A Bíblia tem sido aberta? Tenho motivado que aconteça? Tenho ensinado a ovelha a se alimentar por si mesmo? O que eu faço com a informação da comunhão na hora da chamada? Simplesmente é um relatório histórico, uma medida histórica ou medida de direção? Isso é pastoreio. Quarto, tenho dado atenção às 5 perguntas da escola sabatina? O que eu faço da chamada? O que eu faço com essas perguntas? Comunhão, relacionamento, missão e estudos bíblicos. Agora são 6, perdão, estudos bíblicos. E aí vem, se eu estou discipulando alguém, e se a pessoa que estou discipulando, se ela está ganhando alguém para Cristo. 6 perguntas. O que é que eu faço com essas perguntas? Isso é uma agenda de trabalho. Individual, coletivo, pastoreio da hora do sábado de manhã, aqueles 15 minutos de pastoreio é para analisar esses 6 perguntas aí. 5. Estou envolvendo a minha igreja, a minha unidade em projetos solidários. Agora tem tanta gente necessitada de alimentos. Eu estou ajudando, estou estimulando a minha unidade a se envolver com eles. 6. Tem um encontro fora do encontro, mesmo seja online nesse momento. É o lado relacional que nós precisamos para fortalecer a fé. 7. Já identifiquei os dons de todos os irmãos. Irmãos, um dia nós vamos chegar lá como igreja, onde todos os membros identificarão seus dons. E quem é a pessoa mais habilitada para isso? É o professor da escola sabatina. Quando vai na casa, esse é um item. Existe teste de dons até identificar alguns ministérios para esse membro. Isso é pastoreio. 8. Estou capacitando esse membro a transformar o seu dom num ministério? Quantos membros dos meus 15, vamos supor, alunos, já identificaram o dom? E desses que já identificaram, quantos deles já têm um ministério? Meu papel é capacitá-los para o ministério. 9. Tenho ajudado as ovelhas a se reproduzirem, a cada uma ganhar uma? Esse é o nosso papel, cada um salvando um, cada um ganhando um. E o 10º é, se eu estou transformando os discípulos em discipuladores, e aqui vem os amigos de fé. Não basta ter missionários na igreja. Os missionários têm que formar novos missionários. Cada membro no tanque batismal não pode ser apenas um filho, tem que ser um pai do filho que vai ganhar. E aí tem que pegar os membros que já entenderam isso, que são discipuladores, e eles têm que se encostar num membro que não sabe o que é isso, para que ele influencie e cada membro da igreja vire um discipulador. Vão e façam discípulos. Essa ordem é dada para cada um de nós. Todos nós temos que fazer discípulos. Quem faz discípulo é discipulador. Não basta ser discípulo. Eu tenho que ser um discipulador. Bom, vamos encerrando. Encerro com essa historinha. Já usei uma outra vez, mas ela fecha muito bem com o conceito. Essa ovelha aí, Shrek, ela vivia na Nova Zelândia. Em 2004, essa ovelha ficou famosa. Porque essa raça de ovelha, merino, ela precisa religiosamente precisa ser tirado o seu pelo todos os anos, uma vez por ano. Acontece que essa ovelha, toda vez, ela reagia muito, ficava incomodada a hora que eles iam tirar o pelo. E ela fugiu, e ela foi para as cavernas, e o pastor dela, esse dono aí, por 6 anos não a encontrou, até esqueceu da ovelha. Até que um dia encontrou a ovelha Shrek desse jeito aí. Para quem olha a ovelha assim, diria assim, parece que ela ficou melhor do que as suas outras ovelhas do rebanho. Olha como ela está saudável, gorda, bonita, né? 6 anos. Quando eles foram tirar a lã, ela deu para fazer 20 blusas de adultos, 30 quilos de lã. Tanta lã tinha essa ovelha.
Só que quando eles tiraram a lã, eles perceberam que a ovelha estava magérrima, doente. É que a lã estava matando a ovelha. Aparentemente, ela estava saudável, ela não queria tirar a lã, mas como disse ali atrás, a sobrevivência de uma ovelha depende de dar a lã, dar o leite. Nós, pastores, temos que ajudar a ovelha espiritual a dar também, a dar a sua vida, seus dons, seus talentos, seus bens, o seu corpo, tudo ela tem que dar. É uma questão de sobrevivência. Deus poderia fazer o trabalho sem a nossa participação, mas ele sabia que nós precisaríamos dar para poder sobreviver. Irmãos, o desafio do céu para você hoje, ancião e professor e diretor, é: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você viu? Mais de 60 significados para a expressão apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque é complexo. Exige sacrifício. Não é simplesmente dar uma aula e ir para casa. Não é fazer um show e ir para casa. Não é simplesmente uma atividade pontual e ir para casa. Não é uma coisa à distância. Precisa pôr a mão. Precisa pôr coração, é sangue, suor e lágrima. E Deus chamou a você e a mim para sermos pastores. E pastor pastoreia. Não importa a situação da ovelha, nós vamos em busca da última ovelha para um dia entregarmos nos braços do bom pastor. Um dia ele nos buscou. Nós somos ovelhas amadas do Supremo Pastor. Agora diz, vai tu e faz o mesmo. Irmãos, que Deus abençoe. Que a nossa unidade seja um rebanho do Senhor. E que nos sintamos ali chamados a cada sábado e a cada dia da semana a pastorearmos. Agora, que seja online, irmão, nós temos que pastorear. Alguns dias atrás, eu sou membro de uma igreja de Curitiba e um líder da igreja me ligou. Pastor, como é que você está? Por que você está me ligando? Porque você é do meu grupo. E eu oro pela sua família, quero saber como é que está a sua família, como é que está a sua saúde, como é que está o trabalho da igreja. E orou por mim e pela minha família. Irmãos, que coisa boa. Isso é pastoreio. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que a gente sinta que nós somos obreiros de Deus, pastores segundo o coração de Deus e cumprimos com a parte que nos corresponde. Deus abençoe para isso. Pastor Lorival. Obrigado, pastor Marlington. Foi bem ao ponto naquilo que estávamos realmente esperando. A nossa expectativa era essa, e o senhor foi realmente, o senhor coçou aonde estava coçando, pastor, para usar esse termo, não é? E nós ficamos muito felizes com a primeira aula que tivemos para o nosso curso durante todo esse mês. Eu faço aqui um apelo para os pastores das unidades, não é? Irmãos, o nosso trabalho ele não estará completo se nós não dermos prosseguimento além da nossa unidade. Temos que pastorear o rebanho, aquela unidade que Deus nos concedeu. Se fizermos assim, nós vamos ter uma igreja muito mais saudável, uma igreja pronta para testemunhar, uma igreja pronta para ir à comunidade. Mas, em primeiro lugar, temos que nos fortalecer interiormente. Obrigado mais uma vez, pastor Marlington, pela aula, pelo seminário desta tarde. Obrigado. Pastor Lorival, nós, a semana passada, estivemos em PGPs, tivemos a alegria de ouvir vários testemunhos de pastoreio, de anciãos, não é? E também de professores da Escola Sabatina. E nós convidamos um colega, o pastor Douglas Chagas, que é lá do distrito de Castro, e ele vai compartilhar conosco, em 5 minutos, o que os professores e anciãos estão realizando de pastoreio no seu distrito. Pastor Douglas, é contigo. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês e com os irmãos nessa tarde um pouquinho do que nós estamos fazendo em relação ao pastoreio aqui no distrito de Castro. Algo tão importante e essencial em todos os momentos, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Pensando um pouquinho nessa questão de pastoreio e em como nós poderíamos estar mais presentes na vida das nossas ovelhas, entendendo que
nem sempre as lives e os encontros virtuais atendem 100% a necessidade que eles têm, nós pensamos em uma ação para estar mais próximos das nossas ovelhas. E uma das formas que nós encontramos aqui, que eu destaquei no PGP, foi a carta pastoral que nós preparamos. Então, envolvendo anciãos, professores de escola sabatina, secretaria, essa carta ela tem um conteúdo, eu cheguei no distrito agora há pouco tempo, não conheci todos os irmãos, então essa carta tem o objetivo também de me apresentar e apresentar as minhas orações pelos irmãos, o meu interesse pelos irmãos, e nessa carta temos uma reflexão sobre Jesus como Supremo Pastor, sobre a importância que nós temos de manter a nossa comunhão com Deus, a importância e o momento de nos relacionarmos com as pessoas, com a família, com os amigos, com os vizinhos, e também em relação ao cumprimento da missão. Essa carta é fundamentada em João, capítulo 10, e ela vai ali com o meu contato do pastor, o contato do ancião e o contato do professor de escola sabatina. Então, nós movimentamos aí o pessoal para estar providenciando essa carta e tem um objetivo, né? Prover uma mensagem mais pessoal e direta a cada família da igreja e reforçar a importância de mantermos a comunhão, o relacionamento e a missão, mesmo nesses tempos de pandemia. Essa é a nossa visão, esse é o nosso lema e a gente precisa avançar nesse sentido. Também, o objetivo de fazer com que os irmãos sintam-se especiais, lembrados pelo pastor e pela sua igreja. Então, alguns irmãos há algum tempo não recebiam um contato pessoal com alguém, mas recebem através dessa carta. Alguém foi à sua casa para levar essa carta. E fazer com que eles sintam-se parte de uma família, certo? Nessa carta tem um nome ali, de cada pessoa da família, certo? E, inclusive das crianças. E algo muito especial, eu até achei interessante da própria palestra que o pastor Marton deu agora, foi a questão do sacrifício. É que é algo que dá um pouquinho de trabalho, foi algo pensado, foi providenciado ali uma ovelhinha, algo para as crianças, os pais ficaram felizes porque viram que os filhos foram lembrados, pessoas da casa, que talvez não era adventista, tiveram seu nome ali na carta também. Então foi um trabalho que envolveu a secretaria da igreja, preparando uma lista de irmãos por família, certo? A participação do ancianato, professores de escola sabatina para distribuição, a visitação para entregar essas cartas, a entrega das cartas com uma oração, essa foto aqui mostra um pouquinho disso, né? A entrega das cartas, uma música ali cantada no portão, o que faz toda a diferença, e a utilização dessa lista, essa mesma lista, para acompanhamento via ligação. Então, nós pensamos que não é algo muito difícil, por unidade de escola sabatina, ser feito contato com essa pessoa, pelo menos uma vez por semana, através de uma ligação para saber como está, para saber como vai a família, se precisa de algo. E isso trouxe para nós um resultado muito positivo, uma resposta muito positiva. A primeira delas foi as mensagens de gratidão, sendo que ali está o contato do pastor, o contato do ancião, o contato do professor de escola sabatina. Alguns irmãos que estavam aí talvez apercebidos por causa de tanto tempo afastados aí dos cultos presenciais, mantiveram contato agora com seus professores, mandaram mensagens para mim agradecendo pela atenção. Visitas mais urgentes às famílias foram agendadas através dessas cartas, fizemos uma filtragem e descoberta de decisões. Eu fiquei muito feliz porque uma pessoa me ligou e disse assim: pastor, nossa família ficou muito feliz de receber a carta, nós lemos a carta juntos, vimos ali o nome do nosso professor de escola sabatina, já entramos no contato e temos aqui o nosso filho que quer ser batizado nessa primavera. Então, nós pensávamos que por conta desse distanciamento todo não seria possível, mas através desse contato nós fomos motivados a isso. E, logicamente, o fortalecimento dos laços. Os irmãos se sentem parte de uma família, se sentem parte de um grupo importante, que é a família de Deus, que é a igreja, e sentiram-se lembrados. Isso foi muito, muito bom, muito positivo no nosso distrito, e nós queremos repetir algo que faz com que os irmãos sintam um contato direto e pessoal. Então, eu vejo
puramente o pastoreio isso, pelo fato de envolver a secretaria, envolver os anciãos, envolver a liderança da igreja e fortalecer esse contato entre o aluno e o seu professor de escola sabatina. Então foi muito positivo para o nosso distrito essa ação, não somente a mensagem do pastor que está chegando no distrito e quer conhecer as ovelhas, e uma das coisas que eu pontuei para eles ali foi, se nós ainda não tivermos a oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, em breve isso com a graça de Deus vai acontecer. Então, pastor, um pouquinho do que nós fizemos, um pouquinho do que aconteceu aqui no nosso distrito, através dessa ação de pastoreio. Muito obrigado, pastor Douglas, pelo bonito testemunho que acabamos de ouvir, né? E como você soube trabalhar esse pastoreio através dessa carta, anciãos indo até a porta das casas, fazendo contato, uma oração e, logicamente, decisões foram tomadas também e os fortalecimento dos laços, né? Tudo isso envolve realmente o pastoreio. Então, aqui, queridos professores e anciãos de nossa associação, estão dicas, nós vamos dar cada aula, cada seminário que vamos ter, tanto no sábado quanto na terça-feira, nós vamos dar dicas e testemunhos de pastores, de membros, que você pode tomar para si e também colocar em prática, experimentar isso também na sua unidade de ação. Isso aqui é de caso pensado, é intencional esse testemunho, tanto do pastor quanto de membro que vamos ter ao longo desses seminários, para que você seja estimulado a também utilizar esses testemunhos lá na sua unidade de ação e a igreja seja mais acolhida, mais atendida, melhor atendida, né? Realmente tenhamos uma igreja relevante, uma igreja pronta e preparada para preparar um povo para a volta de Jesus. Pastor Bilinski, pastor Júlio Padilha. Pastor Marliton, aqui nós temos alguns comentários, alguns agradecendo lindas, fortes e sábias palavras do pastor Marliton, mas também nós temos aqui duas perguntas, pastor. A primeira delas é o seguinte: a nossa igreja, nos dias atuais, está correndo o perigo de se tornar somente um teatro? Comparando, acredito, ali com a escola. Pastor, sim e não. Na prática, sim, profeticamente, não, né? Eu acho que há lugares que a gente sente o seguinte, que o orçamento da igreja vai grande parte para os programas da igreja. É cantor, é pregador que pega avião, é muito brinde, é muita coisa, e você vê assim, para quem que é isso? Para a própria igreja. Esse recurso da igreja, onde está o dinheiro, está o coração. Se a igreja está gastando todo o dinheiro no orçamento para os próprios membros, então eu digo que essa igreja está com risco de tornar um teatro, onde a ênfase é um autoacariciamento, né? É só para trazer o próprio membro, virou um clube. Então eu vou lá, eu preciso ter um bom pregador, um bom músico, alguém que me acolha bem, e tudo é pensando em mim. Eu acho que nós temos, às vezes, situações isoladas que tendem a isso. Eu acho que cada um de nós tem que fazer uma avaliação. Para onde está indo o orçamento da igreja? Onde é que se gasta mais energia no planejamento? Tem igreja que é o tempo todo planejando o próximo culto, próximo culto, próximo culto. Então, o culto virou um fim em si mesmo para a igreja. E se quiser a igreja toda, traga um pregador do outro lado do Brasil e um grupo musical, e aí você tem. Isso é teatro. Agora, a igreja mesmo, no sentido de escola, nós vamos nos satisfazer com menos, porque o nosso negócio é gastar energia lá fora. Onde está o dinheiro, está o coração. Nosso coração é a evangelização. Então, eu disse sim e não, porque sim, eu acho que tem lugares que estão correndo esse risco. Agora, como igreja adventista, profeticamente, não. Ela está indo... Tem gente que está dentro do navio, o navio está indo para o norte, mas tem gente andando para o sul, entendeu? Então, o navio ele vai para o norte, mas tem gente que está indo para o sul. Um dia vai sair do navio, mas o navio vai para o destino final. Mas queira Deus que ele esteja dentro do navio e não indo em direção oposta à direção do navio. Tá ok. A outra pergunta, pastor, diz assim... Só para dar uma contribuição, agora no mês de julho, nós tivemos na nossa associação 2.500 Calebes. Quer dizer, é o jovem pedindo passagem para atuar na missão.
Então, vejam bem, se jovens estão pedindo passagem, eles estão dizendo assim, nós queremos fazer parte da missão, nós queremos uma igreja que nos envolva, que nos acolha e nos envie também. Quando uma igreja trabalha desta maneira, queridos irmãos, não tem lugar para ser uma igreja teatro, porque essa igreja vai estar ativa tanto internamente quanto também na parte externa, indo à comunidade e pregando e pastoreando a todos que estão envolvidos, né? Então, vejam, os jovens estão pedindo passagens e nós, pastores, temos que estar antenados, ligados, para que nós possamos cada vez mais envolver essa igreja que quer deixar de ser teatro e ela ser realmente os personagens centrais, os protagonistas da ação nesse tempo do fim. Ok. Pastor Marliton, uma outra pergunta. Diz assim, como professor, existe um limite de quantas vezes eu devo correr atrás do membro que está faltando, sendo que eu já fui uma até 2 vezes atrás? Olha, o amor de Cristo é sem limites, né? Eu acho que a questão não é quantas vezes eu for, mas é a estratégia que eu uso às vezes, né? Talvez não seja eu a pessoa, se eu já fui e não adiantou, talvez seja achar um amigo do coração dessa pessoa que está na igreja, para essa pessoa aí, talvez seja achar um evento que essa pessoa goste. O que é que ela gosta? Ela gosta de tal coisa, eu vou criar um evento para ver se ela vai, entende? Às vezes não é só eu insistir de eu ir bater na porta, não é só um método, tem que mudar os métodos, o importante é chegar no coração. Qual é a maneira de chegar no coração? Essa é a pergunta. Quando eu vou num afastado, eu pergunto à pessoa que me leva, o que essa pessoa gosta? Quem que é amiga dela na igreja? Quem é que estava presente dela no tempo que ela entrou na igreja? Qual o hino que ela cantava, que ela gostava de cantar? Eu tenho que entrar no mundo dessa pessoa. Talvez não seja eu, Marlington, para ir lá trazê-la, mas é alguém que é do coração dela. Então, eu diria assim, nunca podemos parar, exceto se um dia ela nos enxotar da casa dela, tudo bem. Mas ainda assim o amor de Cristo continua, né? Mas eu acho que temos que mudar a maneira de abordar, maneira e pessoa até. Agora, nós não podemos descansar, porque essa ovelha Deus colocou para nós cuidarmos dela. Obrigado. Pastor Padilha? Muito bem. Nós queremos agora compartilhar algumas informações do curso, não é? E nós gostaríamos que você acompanhasse aqui essas informações do que vem aí, então, durante a semana. E logo após essas informações, nós iremos passar, então, para o sorteio, tão esperado sorteio. Lembrando aqui, né, dos palestrantes que ainda estarão conosco. Começou aí com o pastor Marlon, começamos com o pé direito, foi uma bênção. Obrigado, pastor Marlon, Deus te usou poderosamente. Teremos o pastor Charles Rampanelli, né, pastor Adolfo Soares, só um pelotão de elite aqui conosco, não é? Aqui estão os temas que vamos trabalhar. O pastor Fábio, na terça-feira, o pastor Fábio continua esse tema do pastoreio. Por que relatar, pastor Paulo Machado. Criatividade na Escola Sabatina, com o pastor Charles Rampanelli. Pastor Lorival, a missão do professor. Como utilizar o sistema da Escola Sabatina, estará conosco o Laírton. Formação de discípulos na unidade de ação, pastor Alex Palmeira. Pastor Jorge Mário, cumprindo a missão. Edson Schock, desenvolvendo o CRM na Escola Sabatina. E Adolfo Soares, pastor Adolfo, didática de ensino. Fica aí a propaganda do pastor Fábio Correia, não é? Então, na terça-feira, dia 4, o pastor Fábio, inclusive, está acompanhando aqui, pastor Lorival, está participando aí da live, está animadíssimo aqui, entrando em contato conosco. Está pastor Fábio, dê um alô, você está aí assistindo? Estamos aí, positivo e operante. Uma bênção. Muito bom. Amém, muito bom. Amém. A live bem dinâmica, tudo muito criativo, vocês estão de parabéns. Eu contei ali, tinha 190 pessoas no YouTube, mais aqui, ou seja, mais de 330 aparelhos ligados, ou seja, são mais de 500 líderes aí envolvidos. Muito bom, parabéns aí, Padilha. Tamo junto. Irmãos, vejam só também essa camiseta. Você quer ganhar essa camiseta e essa máscara? Participe de todas as aulas, não é? Não pode faltar uma aula sequer.
Eu não sei se você está visualizando, eu estou com um certificado aqui em minhas mãos, para você colocar na parede da sua casa, lá do seu escritório. Além, então, da camiseta e da máscara, você vai levar esse lindo certificado, um presente do departamento da Escola Sabatina. Você está participando, como diz o pastor Lorival, de um curso teológico, não é? Não é simplesmente um curso qualquer, mas é um curso teológico. E a nossa programação será sempre como você participou hoje. Uma palestra, sempre um testemunho, para não ficarmos muito na teoria. Veja, o pastor Marliton falou de pastoreio, e nós presenciamos, não é? O que está acontecendo de fato lá no distrito, então é possível que isso aconteça. Esse momento sempre de tirarmos as dúvidas. A gente só sentiu, né, pastor Bilinski, que os irmãos enviaram poucas perguntas. Eu imaginava que nós não conseguiríamos atender todos, não é? Porque ou o palestrante é bom demais e todo mundo entendeu e não ficou dúvidas, não é? Ou você também ficou um pouco acanhada de participar. E o sorteio, não é? Lembrando, nós, antes da pandemia, nós estávamos investindo muito nos sorteios ali de brindes. E, pastor Fábio, olha só, quem participar na terça-feira vai levar um celular. Então, vai ser bênção pura, né? Em nome de Jesus. É isso aí. Pastor Bilinski, você tem os nomes, você está com a lista dos Sim. amigos que participaram. E você que está no YouTube também e não está linkado, mande o seu nome, a sua função, a igreja que você pertence, para o seu pastor distrital, para ele repassar o nome aqui, para você participar do sorteio. Vamos começar, pastor Bilinski, então, sorteando uma Bíblia letra gigante. Você que está com dificuldade de ler aquelas letrinhas pequenininhas, pastor, quem vai levar a Bíblia? Então tá aqui, o sorteio do primeiro nome que nós temos aqui que passaram, Elias de Araucária. Elias de Araucária, assim que estava marcado o nome. Aí, Elias, manifeste-se aí, Elias. Você levou a Bíblia. Então, você é de Araucária, vem buscar a Bíblia. Eu peço aí para o pastor buscar a sua Bíblia, tá? É um sonho ter uma Bíblia dessa, uma benção. Pastor, vamos ver quem vai ganhar o livro História do Sábado, né? Quem vai ganhar esse livro? Fantástico. O segundo nome que nos passaram é Kelly, IASD Palmeirinha. Palmeirinha. É Então, Ponta para Grossa, Palmeirinha, né? Isso. qual distrito, pastor? Eu acho que é Nova Rússia. Nova Rússia. Ok, ok. Agora, Igreja Relevante, Missão Urbana. Então, quem vai levar esse livro? Tá aqui o nome, Emily Gomes, Cachoeira. Emily Gomes, Cachoeira. E, pastor, o último brinde é mais uma Bíblia. Então, quem leva a última Bíblia? Quem vai levar? José Vander, Ponta Grossa, Costa Rica. Oh, glória! Olha só. Então, José Gomes, do distrito do Costa Rica. José Vander. José Vander, ok. Pastor Lorival, estamos chegando, então, no final, encerrando a nossa programação. Foi muito proveitoso, né, esse encontro, e vamos colocar em prática agora, né? Você, professor da Escola Sabatina, já comece a pastorear, dê uma olhada no cartão da Escola Sabatina, no aplicativo. Nessa pandemia, nós temos falado, né, pastor Lorival, que aquele passador de lição, ele é inútil, praticamente inútil agora no período da pandemia. Mas o professor, pastor, ele nunca foi tão necessário. Como a igreja está precisando desses homens e mulheres de Deus. Não é isso, pastor Lorival? Então, as palavras finais com o pastor Lorival e a oração. Eu quero agradecer, pastor Padilha, a você, ao pastor Bilinski, pela organização desse curso de capacitação para os nossos professores da Escola Sabatina e anciãos, não é? Temos aqui uma mensagem dizendo que cerca de 700 pessoas estavam participando nessa tarde, seja como professor ou como ancião ou como líder da Escola Sabatina. Cerca de 700 líderes estavam participando hoje à tarde, assistindo essa programação, e nós queremos, então, convidá-los
e apelar para que você esteja conosco na terça-feira, às 19 horas. O pastor Fábio Corrêa está conosco aqui, ele está linkado conosco, e é ele que vai dar o segundo seminário sobre pastoreio, dando continuação daquilo que o pastor Marlington fez nesta tarde. Então, se você recebeu essa mensagem de bom grado no seu coração, você não pode perder terça-feira à noite com o pastor Fábio, que é a continuação e conclusão do seminário sobre pastoreio, ok? Muito obrigado pela sua presença, irmão, porque você está comprometido não apenas com a Escola Sabatina, mas com o reino de Deus, com a expansão do reino de Deus. Eu quero, então, convidar aos pastores e aos departamentais que estão linkados conosco, que vamos ter uma reunião logo após o encerramento aqui do nosso seminário. Vamos ter, o pastor Paulo vai enviar um link para você, nós participarmos juntos de uma pequena reunião de poucos minutos ali, ok? Eu vou pedir ao pastor Fábio Corrêa, então, que já é o nosso palestrante do segundo seminário, na terça-feira, que conclua esta reunião com uma oração. Pastor Fábio, alguém Ok, pode pastor abrir... Lorival, obrigado pela oportunidade. Pastor Bilinski, pastor Padilha, a todos os demais. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelas 700 pessoas, líderes da Escola Sabatina, anciãos, professores, diretores, que estiveram participando, ó Pai, desta reunião remota. Que a tua graça e a tua presença os alcance lá em sua casa, com a sua família, e também nesta nova semana que logo vai se iniciar. Mas principalmente, ó Pai, neste item pastoreio, que nós coloquemos o nosso coração, coloquemos nosso tempo, coloquemos nossos talentos, coloquemos criatividade, para realmente atendermos cada um às nossas ovelhas, tanto as presentes quanto as ausentes, mas em especial as fracas, ó Deus, aquelas que precisam crescer, precisam de alimento, precisam se envolver, precisam ser discipuladas. Por isso, ó Deus, abençoe toda a Associação Central Paranaense, cada pastor distrital que participa conosco agora, cada líder aí nas suas respectivas igrejas, cada professor e ancião, para que juntos, unidos, façamos um pastoreio tremendo e poderoso, cuidando de nossas ovelhas e assim ajudando-as a se prepararem para a breve volta de Jesus. Dê a todos uma boa tarde de sábado, nos conceda uma boa reunião também na próxima terça-feira, às 19 horas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Bom restante de sábado a todos. Um grande abraço e até terça-feira à noite. Até terça, pessoal. Olha o celular aqui. Não perca essa benção.